Olá campeã, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar em rápidos minutos com vocês nessa manhã o passo a passo do golpe contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Sim, o golpe está pronto. Eles agora só precisam executar. Entenda bem. Quando ontem o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu, em uma decisão monocrática, ordenar que o Senado Federal abrisse a CPI da Covid, a um pedido do senador Cajuru e mais o senador Alessandro, entraram com este pedido para que houvesse uma imposição via STF para que o presidente do Senado Federal se sentisse obrigado a abrir a CPI do Covid, que é uma CPI, conforme já disse o senador Pacheco, presidente do Senado Federal, uma CPI política. E agora, pela manhã, o senador Pacheco já declarou à imprensa de que vai abrir, sim, a CPI do Covid por determinação do STF, do ministro Barroso. Na verdade, eu quero que vocês entendam qual é a jogada e vou pedir que você compartilhe para que o Brasil inteiro entenda o que está acontecendo. Na verdade, tudo isso é um jogo do STF, desta corte podre, constituída de pessoas de péssimo caráter, juntamente com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Talvez você diga, mas Bolsonaro não apoiou o Rodrigo Pacheco? Sim. Jesus também não escolheu Judas para ser seu discípulo, seu apóstolo? Portanto, os traidores sempre mostram a cara, e mostram a cara às vezes muito rápido, porque devido ao momento que nós estamos vivendo. E aí, depois de você entender que é tudo cartas marcadas, não é? Aliás, tem um dado interessante, que o presidente Rodrigo Pacheco, por isso que eu estou pedindo para você compartilhar, para a gente desmascarar, ele disse que está atendendo a minoria, de que a minoria precisa ter voz. Eu pergunto ao senador Rodrigo Pacheco, se o senhor está atendendo a minoria, por que então, se é o caso de atender a minoria que precisa ter voz, por que o senhor não abriu a CPI? Ou, aliás, por que o senhor não abriu o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes? Por que o senhor não aceitou nenhuma CPI contra o STF? Não é a minoria também que está pedindo? Já que o senhor defende tanto as minorias do Supremo Tribunal Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Não me venha com hipocrisias. Não me venha com falácias, com churumelas. Está tudo armado. O senhor mesmo declarou, e eu vou repetir, que essa CPI não tem nada de técnica, ela é política. Essa CPI não é para investigar o roubo que governadores e prefeitos impuseram ao país. Não. Essa CPI, segundo o pedido do senador Cajuru e do senador Alessandro, do Cidadania, é para investigar a falta de compromisso do governo federal com o descaso do governo federal com a pandemia. Portanto, na verdade, o que vocês querem é ferrar o presidente Bolsonaro, é encurralar o presidente Bolsonaro. Na verdade, vocês querem derrubar o presidente Bolsonaro. E aí eu quero chamar a atenção do povo brasileiro, e é por isso que eu insistentemente estou pedindo para que você compartilhe a verdade que eu estou denunciando aqui agora.
Vamos ver alguns movimentos. Primeiro movimento. Vocês repararam que quando o presidente da República fez aquele movimento com as Forças Armadas, como que a turma da imprensa e a turma do STF ficaram com medo e ficaram questionando se Bolsonaro não estava preparando o impeachment. Lembra disso? Bem, assim que houve esse barulho todo, colocando eles com galho dentro, porque o presidente é sim o chefe maior, o comandante em chefe das Forças Armadas, o artigo 142 da Constituição Federal pode sim ser evocado pelo senhor presidente da República a qualquer momento. As Forças Armadas obedecem à Constituição, portanto, se elas obedecem à Constituição, elas estão sob o comando do comandante em chefe, presidente Jair Messias Bolsonaro. É por isso que a turma ficou assustada. Bem, aí o general Braga Neto, ministro da Defesa, estou te contando por que eles estão tão assanhados. O ministro da Defesa, Braga Neto, resolveu dar satisfação aos demônios do Supremo. Foi lá com a intenção de acalmar o Supremo. Eu tuitei e fui para a rede social dizendo: ministro, não faça isso. Não tem acordo com o capeta. Não existe acordo com demônios. O STF não quer acordo. Eles querem derrubar Bolsonaro porque eles fazem parte também do sistema. E o sistema não aguenta mais um ano sem corrupção. Por isso o sistema precisa derrubar Bolsonaro. Então, quando o ministro Braga Neto sinaliza para o Supremo dizendo: não se preocupem, as Forças Armadas sabem o que fazem, elas jamais ultrapassarão os limites constitucionais, se é que obedecer um artigo 142 é ultrapassar os limites constitucionais. Mas vamos lá. O que acontece é o seguinte: quando o ministro Braga Neto faz essa sinalização, eles se assanham ao ponto de Barroso atropelar, não importa se o STF foi provocado por 2 senadores, o Cajuru e o Alessandro do Cidadania, não importa. A decisão correta do ministro Barroso deveria dizer: eu não posso decidir sobre CPI porque eu estaria atropelando as prerrogativas do presidente do Senado Federal, porque esta é uma prerrogativa dele. Ou seja, eu estaria colocando os poderes em conflito. E eu pensei, Brasil, que Rodrigo Pacheco seria sujeito homem, macho, para dizer para o seu Barroso: não. Aqui quem manda sou eu. Não, ele não fez isso. E por que ele não fez isso? Ele não fez isso por uma única razão. Ele não fez isso porque o acordão já está combinado, ok? Ele não fez isso porque já está tudo preparado para a tentativa de golpe contra o presidente Bolsonaro. Agora, um outro movimento, Brasil, que eu quero denunciar, reparou que eles agora se levantaram contra a igreja. Por quê? Por que eles não querem cultos e missas durante a pandemia? Mesmo as igrejas católicas, evangélicas, seguindo todos os protocolos de saúde pública. Por quê? Você ainda não entendeu? Brasil,
Você ainda não entendeu? Brasil, Brasil, meu Brasil! Isso faz parte do golpe, meu Brasil. Eles entenderam que a maioria dos padres e pastores estão alinhados com a pauta conservadora do presidente Bolsonaro. Portanto, permitir que este povo continue unido, ouvindo as lideranças religiosas, seria um perigo. Então pare a igreja. Você está entendendo porque que eu estou te pedindo? Por favor, compartilhe, você que não compartilhou isso. Pare a igreja. Eles precisam derrubar Bolsonaro agora e eu vou te explicar. Essa segunda onda desta maldita Covid é o momento exato. Por quê? Porque eles vão impor o lockdown. Ao impor o lockdown, eles estão impondo a miséria econômica. O Brasil está quebrando por causa desse lockdown. Ao impor a miséria econômica, eles impõem o desânimo e o medo. Sim, eles estão usando o medo para impedir ou tentar impedir a revolta da população. Veja os aumentos. Ou você acha que a Petrobras não está trabalhando contra o presidente da República? Ou você acha que esses sucessivos aumentos do gás, do diesel, não é justamente para atrapalhar o presidente da República? É claro que é. É claro que é. E aí o presidente evita falar em intervenção na Petrobras, nos preços, porque isso poderá abalar o mercado de investidores. Isso poderá atrapalhar os futuros investimentos no Brasil. Minha gente, eles precisam gerar medo na população e estão usando o Covid para isso. O Covid é uma realidade? É claro que é uma realidade. Mas eles manipulam o Covid, manipulam as mortes, manipulam o número de mortos, porque ninguém mais morre de nada nesse país. Então eles sabem que a hora de se abrir um processo de impeachment, porque é isso que essa CPI vai dar. Essa CPI é o primeiro passo para a abertura do processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro.